Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 181 No Castelo de Azeroth 3. Com tudo preparado, olhando para Silug que estava ao meu lado, apontei para a entrada da prisão e disse: Silug, você espera perto da entrada da prisão. Isso era obrigatório. A razão pela qual pedi a ele para fazer isso é autoexplicativa. Uma vez que a comoção começasse, Kevin, Silug e eu nos moveríamos imediatamente em direção à entrada da prisão. Com a enorme estrutura de Silug, havia uma grande chance de ele ser localizado, portanto, era melhor ele esperar perto da entrada para que as chances de sermos pegos fossem menores. Afinal, era muito difícil para Silug correr sem causar muita comoção. KHRR, sim. Sem saber dos meus pensamentos, Silug acenou com a cabeça e olhou na direção que eu apontei. Ah, certo, antes de você vir aqui. Assim que Silug deu alguns passos em direção à entrada da prisão, lembrando-se de algo, tirei um grande tecido cinza do meu espaço dimensional e rapidamente joguei nele, que o pegou com suas mãos grandes. Coloque. Depois que joguei o tecido em Silug, virando-me para Kevin, peguei um pequeno objeto branco circular e fino e joguei nele. Você, por outro lado, colocou isso. Confuso, Kevin pegou o item que joguei nele e deu uma boa olhada nele. HM? O que é isso? Uma máscara? Acenando com a cabeça, tirando uma máscara semelhante, coloquei no rosto. Apenas uma precaução. Sim, uma precaução. Ao contrário da máscara barata que usei no mercado negro, essa máscara não saiu tão facilmente e se moldou perfeitamente ao rosto da pessoa que a usava, impedindo que alguém visse a identidade do usuário. Embora eu não tivesse certeza se os demônios tinham coisas como câmeras, eu sabia que eles definitivamente tinham algum tipo de meio para poder ver o que havia acontecido durante um período específico de tempo. Portanto, por precaução, era melhor que todos escondessem o rosto. Só para não voltar e nos assombrar no futuro. Embora eu possa estar agindo paranoico, essa foi uma precaução necessária. Lei de Potência 29, planeje até o fim. Eu não podia permitir que qualquer responsabilidade afetasse meus planos, e se houvesse a possibilidade de algo acontecer, eu faria os preparativos minuciosamente para isso. Além disso, se eu pensasse sobre isso com cuidado, eu estava essencialmente vindo aqui para roubar o lugar. Que tipo de ladrão vem roubar um lugar sem usar máscara? Só amadores fariam isso. Faz sentido. Pensando um pouco, Kevin concordou com a cabeça e colocou a máscara que eu havia dado a ele. Posteriormente, como se a máscara estivesse viva, ela lentamente se contorceu em seu rosto e distorceu suas feições. Ele parecia muito mais feio agora. Vendo Kevin colocar a máscara, virando-se para Silug, abaixei meu queixo e comecei a acenar com a cabeça em satisfação. Nada mal. Vestindo um grande capuz cinza, as características faciais de Silug estavam completamente escondidas. Embora seu corpo ainda entregasse o fato de que ele era um orc, isso estava bem. A razão pela qual ele estava usando um capuz e não uma máscara era bastante simples. A máscara foi feita para humanos, não para orcs, então simplesmente não caberia nele. De qualquer forma, desde que não pegassem vento em seu rosto, isso não afetaria os planos que eu tinha para ele. Eu tinha grandes planos para ele, então não podia deixar ninguém descobrir sua identidade. Não podia perder uma peça importante no início da partida. Pelo menos não uma peça que desempenharia um papel crucial no grande esquema das coisas para o futuro que eu havia imaginado. Tudo bem, isso deve ser o suficiente. Depois de me certificar de que as feições de todos estavam escondidas, avistei Silug e olhei para as duas celas distantes onde os orcs estavam presos. Apontando para a cela onde o orc de cabelo comprido estava preso, olhei para Kevin e disse: Kevin, você pega o outro e eu fico com esse. Assentindo com a cabeça, Kevin olhou para o outro orc, aquele com o moicano, e perguntou: Ele está certo? Sim. Ok. Chegando a um acordo,
Kevin e eu nos movemos rapidamente em direção às celas dos dois orcs. Momentos depois, parando diante das celas da prisão, sem hesitar, Kevin e eu quebramos facilmente as barras de metal das celas e chegamos antes dos orcs que estavam presos pelas grandes correntes de metal. Olhando para Kevin, que estava na cela à minha frente, sussurrei baixinho. Está pronto? Sim. Olhando para mim e balançando a cabeça, desembainhando a espada, Kevin fechou os olhos quando uma tonalidade vermelha envolveu sua espada. Um segundo depois, quando a tonalidade vermelha envolvendo sua espada atingiu um certo nível, Kevin começou a cortar as grandes correntes de metal que prendiam o orc. Um som abafado das correntes batendo nas laterais das paredes ecoou pela prisão quando a espada de Kevin cortou diretamente as correntes. Felizmente, como Kevin estava alerta, as correntes não produziram tanto som ao bater nas laterais da parede. Depois que Kevin quebrou a primeira corrente, ele cortou a próxima e depois de alguns minutos, Kevin conseguiu quebrar todas as correntes que prendiam o orc. Libertado das correntes, o corpo frágil do orc caiu fracamente em direção ao chão, criando um pequeno baque que felizmente foi amortecido graças a Kevin reagindo a tempo e amortecendo sua queda. Suspirando de alívio enquanto ajudava o orc a se sentar direito, olhando na minha direção, Kevin olhou para mim e sussurrou. Terminei. Mesmo. Semelhante a Kevin, revestindo minha espada com mana, cortei lentamente as correntes que prendiam o orc diante de mim. Em questão de minutos, todas as correntes foram quebradas. Depois de quebrar todas as correntes, tirando a poção que Kevin havia me dado momentos antes, olhei para Kevin e apontei para a poção. Dei a ele as poções. Abrindo a tampa da poção, levantei a cabeça do orc e tentei alimentá-lo com a poção. Sim. Da mesma forma, tirando a poção, balançando a cabeça, Kevin apoiou a cabeça do orc com quem estava e o alimentou com a poção. Vendo Kevin alimentar o orc com a poção com o canto dos olhos, uma pequena carranca apareceu em meu rosto enquanto eu tentava alimentar o orc com a poção à minha frente. Aqui, beba isso. Ainda atordoado e sem saber o que estava acontecendo, os olhos nebulosos do orc olharam para a poção que estava perto de sua boca. Talvez porque ele ainda estivesse fora disso, apesar de minhas muitas tentativas de alimentá-lo com a poção, o orc se recusou a beber a poção. Peço desculpas antecipadamente. Irritado, depois de alguns segundos e vendo que o orc estava muito fora de si para beber a poção, agarrei-o pelos cabelos e enfiei a poção com força em sua boca quando um pequeno som de engasgo escapou de sua boca. Guco! Deveria ter feito isso antes, não podia perder tempo. Embora os demônios não estivessem patrulhando a prisão, isso não significava que eles não viessem verificar ocasionalmente. Quanto menos tempo eu perdesse, melhor seria a situação para nós. Kelwa. Depois de me certificar de que o orc bebeu toda a poção, colocando a garrafa vazia de volta no meu espaço dimensional, olhei para o orc diante de mim cujo corpo estava se curando rapidamente. Bom. Olhando para Kevin e vendo que ele tinha feito o mesmo, acenei com a cabeça em sua direção enquanto ele acenava de volta. Tudo estava indo bem. Certo, quase esqueci. Depois de alimentar o orc com a poção e quando estava prestes a sair, lembrando de algo, fiz meu caminho em direção às correntes. Usando minhas mãos, certifiquei-me de esmagá-los com minhas mãos e de uma forma que parecia que alguém havia quebrado diretamente as correntes através da força bruta. Eu precisava cobrir meus rastros. Embora eles definitivamente achassem toda a situação bizarra quando dois orcs se libertaram diretamente ao mesmo tempo, era melhor fazê-los pensar que as correntes estavam com defeito, em vez de pensar que era obra de alguém. Mesmo que os demônios descubram mais tarde que alguém se infiltrou na mansão, eu preferiria que eles não soubessem que foi através da prisão, pois eu ainda tinha um uso para isso. Olhando para Kevin, que também estava tentando esconder seus rastros quebrando as correntes, apontei para a entrada e sussurrei. Você fez? Tirando as mãos das correntes, Kevin acenou com a cabeça. Sim. Bom, tudo bem, vamos lá.
Depois de garantir que não deixamos vestígios de nossa presença, Kevin e eu saímos diretamente e nos juntamos a Silug na entrada da prisão. Uaaia! Um minuto depois que Kevin e eu libertamos os orcs, um rugido enfurecido ressoou pela prisão como duas auras autoritárias que pareciam estar ao redor para envolver a prisão. O que está acontecendo? Fomos violados. Sentindo as enormes pressões que emanavam do interior do presídio, os guardas que esperavam na entrada do presídio se assustaram. Instantaneamente e sem hesitação, todos eles correram para a fonte da comoção. Por causa do quão poderosas eram as auras, ninguém ficou para trás, pois eles entenderam instantaneamente que a situação era séria. O adversário não era algo que apenas alguns deles pudessem enfrentar. Eles tinham que ficar juntos ou então, sem dúvida, morreriam. Claro que à medida que se moviam também chamavam por reforços, porém, no momento com apenas 5 guardas presentes, todos tinham que estar presentes no local, senão só a morte os aguardaria. Isso era exatamente o que eu pretendia quando libertei os orcs. Assim, vendo que todos os guardas haviam saído, olhando para Silug e Kevin, sorri e corri em direção à porta que levava às entranhas do castelo. Tudo bem, vamos. Eu estava agora um passo mais perto do meu objetivo. Clank! Abrindo a porta que dava para o lado de fora da prisão, a primeira coisa que vi foi um majestoso salão com pinturas por todas as paredes e lustres brilhantes pendurados no teto do corredor. Olhando para o corredor diante de mim, não pude deixar de me lembrar de uma luxuosa mansão de propriedade dos nobres nos tempos antigos. Infelizmente, como não tinha muito tempo, só pude admirar a paisagem diante de mim por alguns segundos. Olhando para a esquerda e para a direita, tentei me certificar de que não havia ninguém presente. Depois de não ver nenhum demônio presente, me virando e olhando para Kevin e Silug, apontei para um lance de escadas à distância e disse: Kevin, você e Silug descem em direção ao piso inferior. E você? Parando por um segundo enquanto olhava profundamente nos olhos de Kevin, eu disse suavemente: tenho que ir para outro lugar. Franzindo a testa, Kevin perguntou: então eu devo ir com você? Olhando para Silug que estava atrás de Kevin, eu balancei minha cabeça. Eu não teria me importado normalmente, mas ele está com você. Ah! Também percebendo o problema, Kevin entendeu. Era Silug novamente. Com ele conosco, mover-se e esgueirar-se pelo castelo não era o ideal. Portanto, era melhor se nós 3 nos separássemos para que eu pudesse cumprir minha missão mais rapidamente. Assim, pensando nesse sentido e olhando para Kevin, eu disse me desculpando: sim, alguém precisa se certificar de que ele não seja visto. Embora ele seja forte, qual é o sentido de se infiltrar neste lugar se vamos ser pegos imediatamente? Ao ouvir minha explicação, Kevin revirou os olhos. Então, resumindo, você quer que eu cuide dele? Congelando por um segundo, processando o que ele disse, um sorriso amargo apareceu em meu rosto enquanto eu acenava com a cabeça. De certa forma, sim, mas não é como se eu estivesse dizendo para você descer de graça. No andar de baixo deve estar o tesouro, e o que eu quero que você faça é explorar o perímetro e me dizer quem está lá para que, quando eu volto, podemos bolar um plano apropriado. Embora a estrutura de Silug possa ser irritante, sua força deve compensar isso. Era a verdade. Embora Silug não fosse a melhor pessoa para tentar se esgueirar, ele era forte por si só. Caramba, ele poderia muito bem ser a pessoa mais forte no castelo presente. Se não fosse por eu não ter certeza se essa afirmação era verdadeira ou não, eu teria apenas escavado meu caminho. Isso faz sentido. Ouvindo minha explicação, Kevin começou a acenar com a cabeça. De certa forma, embora a estrutura de Silug os impedisse de entrar sorrateiramente, ele compensou com sua força. Se o empurrão chegar, ele poderia muito bem matar qualquer um que bloqueasse seu caminho, garantindo a segurança de Kevin. Vendo que de alguma forma eu havia convencido Kevin, virando-me, rapidamente fiz meu caminho em direção às escadas ao longe. Tudo bem, eu estou indo agora.
Claro, encontre-se conosco depois que terminar o seu trabalho. Sim. Virando minha cabeça para longe de Kevin, olhando para as escadas ao longe, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Já era hora de colher os frutos desta viagem. Capítulo 182 No Castelo de Azeroth 4. Depois de me separar de Silug e Kevin, olhando para o anel no meu dedo, eu disse suavemente: Tudo bem, Angélica, você pode sair agora. Seguindo minha voz, uma fumaça preta saiu do meu dedo esquerdo e a figura de Angélica lentamente se materializou diante de mim. Abrindo os olhos, Angélica olhou para mim e disse suavemente: Estou pronto. Sorrindo, do nada, joguei um objeto em forma de orbe em sua direção. Aqui. Plaque. O que é isso? Pegando o orbe com a mão, Angélica inclinou a cabeça em confusão enquanto observava o orbe negro em sua mão. É o seu núcleo. Percebendo a confusão de Angélica, sorri. Levando alguns segundos para processar o objeto em sua mão, arregalando os olhos e olhando para mim, a voz de Angélica aumentou alguns tons. Ah! Vendo a reação de Angélica, levantando minha sobrancelha, eu provoquei. O quê? Você não quer? Se você não quiser, eu aceitarei de volta com prazer. Não, eu vou levar. Balançando a cabeça, Angélica rapidamente colocou o orbe em seu peito. Pouco depois, como se fosse feito de água, o orbe derreteu diretamente no corpo de Angélica. À medida que o núcleo se fundia em seu corpo, uma terrível tonalidade vermelha envolvia seu corpo, dando-lhe uma presença real e majestosa. Depois de alguns segundos, abrindo lentamente os olhos e voltando sua atenção para mim, com um olhar cético no rosto, Angélica perguntou: Por que você está dando para mim? Colocando minha mão pensativamente no meu queixo, respondi brevemente: NHH, vamos apenas dizer que estou confiando em você. Surpresa com a minha resposta, Angélica não sabia como responder. Sendo um demônio e vindo de um lugar onde todo mundo iria te ferrar com o mais simples erro, a palavra confiança não era algo com o qual Angélica estava muito familiarizada. Não havia confiança entre os demônios, portanto, Angélica naturalmente não sabia como era a confiança de alguém. Mas tudo mudou hoje. Pela primeira vez em sua vida, alguém disse que confiava nela. Além disso, era o mesmo humano que a escravizou e a fez trabalhar para ele por 5 anos. Foi estranho e fez Angélica se sentir estranha. Embora ela não tivesse certeza de como estava se sentindo agora, no fundo, apenas uma pequena parte dela se sentia grata. Virando a cabeça para longe de mim, Angélica murmurou baixinho: Eu o vejo. Vendo sua reação, sem saber o que ela estava pensando, mantive um simples sorriso no rosto. Tudo era mentira. Claro, isso não era a verdade. Mas ela não precisava saber disso. Tirar o orbe não foi tão difícil. Tudo o que eu precisava fazer era canalizar minha mana para onde o orbe estava localizado e conseguir retirá-lo rapidamente. Além disso, desde que assinamos o contrato de mana, não importava se eu devolvia o núcleo a ela ou não, para que ela não completasse o contrato de 5 anos comigo, ela ainda estava ligada a mim. Eu já poderia ter devolvido o núcleo a ela quando assinamos o contrato, mas me abstive de fazê-lo. A razão era simples. Eu estava esperando um momento como esse acontecer. Pela chance perfeita de apelar para ela e fazer parecer que eu confiava nela. Por fora, parecia que eu estava confiando nela e fazendo com que ela se sentisse importante, mas, na realidade, eu estava apenas tentando apelar para que ela baixasse a guarda contra mim. Lei de Poder 43, trabalhe nos corações e mentes dos outros. Assim como Silug, se eu quisesse que ela me seguisse de todo o coração, eu teria que apelar para seus desejos. Neste caso, o núcleo. Ao adicionar algumas palavras floreadas, fiz com que ela se sentisse especial, aumentando sua favorabilidade em relação a mim. Embora eu soasse manipulador e talvez psicopata limítrofe, eu realmente não me importava. Eu precisava fazer o que precisava ser feito.
Se eu queria que ela se tornasse totalmente minha peça, esse era o passo necessário. Como eu disse antes, eu não era nenhum herói. Às vezes, pelo bem do futuro, eu tinha que fazer coisas que nunca teria feito antes. Afinal, qual era o sentido de ser um santo se isso apenas levasse a um futuro em que o rei demônio engolisse o mundo? Se o mundo queria um herói, eles tinham Kevin. Se eles desejavam um herói fora de mim, sinto muito, mas não pude conceder-lhes esse desejo. Às vezes, alguém tinha que sujar as mãos em prol de um bem maior. De repente, tirando-me dos meus pensamentos, do nada uma explosão abafada soou à distância sacudindo ligeiramente todo o castelo. Olhando na direção de onde vinha a explosão, semicerrando os olhos, entendi instantaneamente o que havia acontecido. E parece que o tremor secundário da batalha está chegando até aqui. Acho que Angélica se revelando mais uma vez fez com que o chefe orc atacasse ainda mais ferozmente. Ele provavelmente interpretou isso como uma provocação e, portanto, o tremor secundário do ataque chegou até aqui. Mas isso foi bom. Quanto mais feroz ele era, mais relaxado este lugar era. Ao distrair os demônios dentro do castelo e redirecionar sua atenção para a luta, isso permitiria que Angélica e eu tivéssemos um tempo mais fácil ao nos movermos em direção ao nosso destino. Pensando nisso, olhando para Angélica eu disse: nós devemos ir. Sim. Parando meus passos e olhando para Angélica, eu disse: Angélica anda antes de mim. A razão pela qual pedi a Angélica para caminhar antes de mim é autoexplicativa. Ela era um demônio, portanto, podia se mover pelo castelo sem levantar muitas suspeitas. Além disso, dada a situação atual do castelo, tanto externa quanto internamente, era seguro presumir que ninguém prestaria muita atenção em nós. Então apenas ter Angélica provando que ela era um demônio foi o suficiente para se mover pelo castelo sem muitos problemas. Ainda assim, embora Angélica ser um demônio ajudasse um pouco, isso não significava que estávamos apenas nos movendo descaradamente pelo castelo sem nos importarmos com o mundo. Não. Ainda precisávamos ter cuidado ao nos mover. Se alguém nos parasse e nos questionasse, sem dúvida seríamos pegos. Gole. Portanto, como precaução extra de segurança, peguei uma poção de gigantificação e rapidamente a bebi. Isso vai ser muito chato. Sentindo meu corpo se expandir e ficar maior, rapidamente troquei minhas roupas pelas do orc que havia encontrado na entrada dos fundos do castelo e as vesti. Embora eu não pudesse mudar a pigmentação da minha pele, isso realmente não importava. Colocando meus dedos em meu rosto, ou mais especificamente na máscara que eu estava usando, tentei ao máximo distorcer minhas feições para parecer mais com a de um orc. Depois de alguns segundos de moldagem, olhando para Angélica, perguntei: isso deve ser o suficiente, eu pareço um orc? Olhando brevemente para mim, Angélica balançou a cabeça. Na verdade, nem um pouco. Só se você olhar de longe. Isso é bom o suficiente para mim. Em primeiro lugar, isso foi apenas uma precaução que tomei para reduzir as chances de ser pego. Na verdade, eu não estava planejando copiar totalmente um orc, pois isso exigiria muitos recursos e haveria muitos lobos em meus planos, pois não assinei um contrato com um demônio. Assim, desde que eu olhasse para a parte de longe, era bom o suficiente. Olhando para Angélica, rapidamente a encorajei a seguir em frente. Tudo bem, vamos. Irritada, Angélica respondeu: não me apresse, humano. Sim, acho que você realmente não se importa em alcançar o posto de Visconde. Grau de Visconde? Sim, o lugar para onde vamos tem o item que você está procurando. Ouvindo minha resposta enquanto seus olhos se iluminavam, Angélica rapidamente se moveu para a frente. Vamos. Vendo a reação de Angélica, balancei minha cabeça enquanto um sorriso apareceu em meus lábios. Que criança! O layout do castelo era bastante simples, havia 4 andares, sendo o piso inferior o local para onde Kevin e Silu iam. Local onde ficava o tesouro.
Fora isso, havia o segundo e o terceiro andar, mas honestamente, não havia nada importante lá, pois apenas o primeiro e o quarto andar eram importantes, pois eram lugares para onde eu queria ir. Atualmente, Angélica e eu estávamos no primeiro andar do castelo e nosso objetivo era chegar ao quarto andar. A área mais alta e segura do castelo. É aí que estava o nosso objetivo. Vamos. MHM. Felizmente, enquanto nos deslocávamos pelo castelo, dado o fato de que a força de Angélica era bastante forte e que caminhávamos discretamente, ninguém nos questionou ou nos parou enquanto caminhávamos pelo castelo. Além disso, o fato de haver uma guerra acontecendo não muito longe daqui somado ao fato de que a área da prisão estava atualmente um caos, a segurança do castelo era ainda mais frouxa do que antes. Pensando nisso, eu secretamente dei um tapinha nas minhas costas. Todo esse planejamento não foi à toa. Infiltrar-se em um lugar tão importante nunca foi tão fácil como agora. Até Kevin no romance original passou por momentos muito mais difíceis do que eu. Assim, com Angélica ao meu lado, passamos por várias salas diferentes, desde o refeitório, a cozinha, o arsenal, o armazenamento de itens mágicos, o laboratório de alquimia, a prisão e o canil. Se eu não estivesse com pressa, sem dúvida teria passado o tempo admirando o local. Infelizmente, como só tínhamos cerca de 7 horas à nossa disposição, só pude ignorar a paisagem ao meu redor e aumentar o ritmo. Finalmente, depois de caminhar cuidadosamente pelo castelo com Angélica, conseguimos chegar ao destino final. Espaço privado do Marquês Azeroth. Olhando para a grande porta preta diante de nós, Angélica perguntou curiosamente: como entramos no lugar? Olhando para Angélica, eu disse sem rodeios: fácil, é só abrir a porta e entrar. Revirando os olhos, Angélica concentrou sua atenção na porta preta. Pare de brincar e não haverá algum tipo de medida de segurança que impedirá que alguém entre sorrateiramente? Dada a importância do lugar, não havia como apenas abrir a porta. Assim, olhando para a esquerda e para a direita, Angélica tentou ver o que poderia fazer para ajudar. Ela realmente queria alcançar o posto de visconde. Ao ver Angélica descartar o que eu disse, fiquei um pouco ofendido. Eu realmente não estava brincando quando disse isso, você sabe. Entrar no espaço pessoal do Marquês Azeroth não foi tão difícil. Chegando antes da porta, colocando minha mão na maçaneta puxei para trás e a porta se abriu lentamente. O silêncio varreu os arredores quando Angélica ficou sem palavras. É isso? Olhando presunçosamente para Angélica, eu balancei a cabeça. Sim, o que você esperava? Em primeiro lugar, o Marquês Azeroth raramente deixava seu castelo. Adicionado ao fato de que os orcs são terríveis em se esgueirar e que todos os demônios presentes estavam sob seu controle, entrar em seus aposentos privados não foi tão difícil. Além disso, os guardas que deveriam estar guardando a sala foram levados por ele para lutar, resultando em uma segurança ainda mais frouxa. Ainda assim, embora entrar fosse fácil, isso não significava que não havia precauções de segurança estabelecidas por ele. Angélica, você espera aqui por um segundo. Mandando Angélica esperar na porta, rapidamente dei um passo para dentro da sala, e a primeira coisa que vi foram 2 membranas translúcidas que cobriam a parte da frente da sala. Essas membranas duplas foram feitas especificamente para alertar o Marquês Azeroth sobre qualquer um que entrasse em seu escritório. Assim que alguém invadisse essas membranas, o Marquês Azeroth seria imediatamente alertado sobre a invasão. Honestamente, a membrana era uma ótima maneira de impedir que alguém invadisse. No entanto, havia apenas um problema, que só funcionava em demônios e orcs. Não levou em consideração os humanos. Dado que este mundo era inibido apenas por demônios e orcs, era apenas bom senso para o Marquês Azeroth estabelecer precauções de segurança contra as 2 raças. Infelizmente, um estranho como eu estava presente. Assim, contornando rapidamente a membrana, entrei no escritório. Ah, finalmente te encontrei. Entrando no escritório, interrompendo meus passos e olhando para o canto da sala, um grande sorriso apareceu em meu rosto. Você poderia olhar para isso.
O principal ingrediente usado para curar a maldição do quebra-mentes estava bem diante de mim. Capítulo 183, e aquele 1. Passando pelas membranas na frente da porta, entrei na sala e parei um momento para olhar ao meu redor. A sala era bastante grande, medindo cerca de 15 x 15 metros. Ao entrar, minhas narinas captaram instantaneamente o cheiro de uma mistura de dois cheiros muito distintos, madeira velha e cabelo queimado. A sala era iluminada apenas pelo brilho de uma pequena lâmpada sem abajur encontrada em uma escrivaninha de carvalho de tamanho moderado no meio da sala. Atrás da escrivaninha havia uma grande janela com puxadores de bronze que dava para a varanda externa de onde se avistava o jardim que ficava no andar térreo. Nada mal. Olhando para a sala, meus olhos instantaneamente se desviaram para a varanda da sala, atrás da mesa, onde havia um grande vaso de plantas. Com seus galhos se cruzando, as pontas afiadas dos galhos apontavam para o céu. A planta não tinha folhas e penduradas em alguns galhos havia 4 frutas verde claras que tinham uma tonalidade vermelha pulsando nelas. Shurin. Esse era o nome da fruta que pendia da planta. E também a planta que poderia curar a maldição do destruidor de mentes. Na verdade, não apenas a maldição do quebra-mentes, mas a maioria das maldições por aí. A fruta diante de mim tinha um efeito extremamente potente contra maldições, com a maldição do quebra-mente sendo uma das maldições que poderia curar. Portanto, embora eu tenha vindo aqui principalmente para curar a maldição de meus pais, também fui seduzido pelo fato de que a fruta poderia ser útil para mim no futuro. O valor era imenso. Venha aqui. Abrindo a porta da varanda, cheguei rapidamente diante do vaso de plantas. Tocando uma das frutas com a mão, murmurei baixinho. Parece bem gostoso. Admirando as frutas diante de mim, quase fiquei tentado a pegar uma e comê-la logo de cara, mas me contive. Eu não era tão estúpido. Depois de admirar as frutas por alguns segundos, imediatamente coloquei a planta inteira em meu espaço dimensional. Olhando para o local agora vazio onde a planta costumava estar, eu murmurei baixinho. Se eu pudesse cultivar essas frutas. Idealmente, eu adoraria ter cultivado a planta na terra. Infelizmente, não pude. A menos que eu pudesse replicar o ambiente demoníaco por aqui, qualquer esperança de cultivar a planta era basicamente inexistente. Além disso, demorou alguns anos para a fruta crescer, então a ideia de produzir a fruta em massa só poderia ser descartada. Oh, bem, não é como se não houvesse uma chance no futuro. Mesmo que eu não pudesse cultivar a planta agora, isso não significava que eu não poderia encontrar uma solução em um futuro próximo. Nada foi gravado em pedra e, sabendo disso, decidi levar tudo comigo. Qual o próximo? Terminado de cuidar da planta, olhei em volta por um momento. Logo, um sorriso apareceu em meu rosto. Eu acho que é hora de eu começar a saquear, não? Voltando para a sala, chegando diante da mesa, peguei rapidamente tudo o que achava útil. De todos os cantos da sala, eu apenas peguei tudo o que parecia conter algum valor. Tendo gasto basicamente tudo o que tinha para vir para cá, agora eu estava muito pobre. Eu também ainda devia dinheiro aos Mausnak, então, se houvesse algo que parecesse remotamente valioso, eu simplesmente pegava. Enquanto eu roubava, não pude deixar de pensar comigo mesmo. É assim que os ladrões se sentem quando roubam. Eu não odeio esse sentimento. Foi emocionante. Enquanto meus pensamentos paravam ali, minha mão congelou por uma fração de segundo quando eu estava prestes a pegar outro objeto. Embora seja bom, eu definitivamente não deveria me viciar nesse sentimento. Nada de bom resultaria de eu me viciar em roubar. Bem, embora eu tenha dito que continuei a saquear a área livremente. Como peguei a maioria dos itens, também tomei cuidado ao pegar algumas das coisas. Eu não peguei tudo. Só porque algo parecia valioso, não significava que não continha espinhos. Definitivamente, havia itens que eu não poderia aceitar, caso contrário, as consequências poderiam ser desastrosas.
Fiz questão de ficar longe de qualquer coisa que parecesse um artefato ou emanasse uma forte energia demoníaca. Havia definitivamente uma chance de que o Marquês Azeroth pudesse rastrear o item, e se tal coisa acontecesse, eu teria um mundo de problemas. Isso foi mesmo se eu voltasse à Terra. Embora levasse muitos materiais para viajar para a Terra, pois os portais exigiam o uso de ingredientes caros e raros, se o Marquês Azeroth estava determinado a se vingar, o que parecia provável, dado o fato de que eu estava praticamente levando tudo o que ele possuía, eu poderia dar um beijo de despedida na minha bunda arrependida. Ter uma rixa de sangue com um demônio classificado como Marquês quando você era apenas um rank não era algo que eu poderia lidar. Desculpe, mas não, obrigado. Bingo. Enquanto eu saqueava, abrindo a gaveta da escrivaninha, meus olhos foram instantaneamente atraídos para alguns itens. Mais especificamente para um cubo metálico cinza e algumas frutas de aparência preta. Além da fruta Shurin, esses itens eram o que eu estava procurando. Sem hesitar, peguei tudo. Isso deveria ser tudo. Com tudo reunido, verificando todos os cantos do escritório e certificando-me de levar tudo o que poderia levar, acenei com a cabeça em satisfação. 4 horas. Olhando para o meu relógio e vendo que só me restavam 4 horas, decidi sair rapidamente do local. Já era hora de me reunir com Kevin. Não seria legal da minha parte se eu simplesmente saísse sem deixar um presente para trás. Pouco antes de sair, lembrando-me de algo, coloquei uma pequena caixa preta sobre a mesa de madeira. Foi um pequeno presente que eu queria dar aos demônios. Afinal, eu peguei um monte de coisas deles, teria sido falta de educação da minha parte ir e vir sem deixar nada em troca. Espero que seja apreciado. Depois de pegar tudo o que queria, saí confortavelmente da sala, contornando uma vez as 2 membranas na entrada. Olhando para as membranas translúcidas na frente do prédio, uma risada involuntariamente escapou de meus lábios. Eu me pergunto como o Marquês Azeroth reagiria quando descobrisse como eu invadi todo o seu lugar. Bem, infelizmente para mim, eu não seria capaz de dizer, pois já teria partido há muito tempo. No entanto, uma vez que o Marquês Azeroth realmente descobriu o que havia acontecido, se ele ainda estivesse vivo quando a guerra terminasse, eu já podia imaginar o cenário lá fora. Vendo Angélica olhando cautelosamente para os arredores para ter certeza de que ninguém estava vindo, sorrindo, eu casualmente joguei um item nela. Aqui, pega. Levantando a mão e pegando o item, Angélica olhou com ceticismo para o item em sua mão. Nem mesmo um segundo depois de olhar para a hora, arregalando os olhos, a voz de Angélica aumentou alguns tons. O que é isso? Espere. Vendo a expressão chocada de Angélica, sorrindo, balancei a cabeça em confirmação. Sim, é uma fruta do diabo e altamente concentrada nisso. Elfos, anões e humanos compartilham uma coisa em comum. Eles usaram mana. Os orcs, por outro lado, utilizavam a aura, e os demônios utilizavam a energia demoníaca. Como mencionei antes, as frutas do diabo eram frutas que melhoravam a linhagem de um demônio. Embora as classificações fossem o que avaliava a força de alguém, para os demônios, sua força era avaliada pela pureza de sua linhagem. Quanto maior a pureza de sua linhagem, mais fortes eles eram. Uma fruta do diabo melhorava a pureza da linhagem, e era exatamente por isso que era extremamente cobiçada pelo demônio. Foi um catalisador que permitiu aos demônios melhorar drasticamente sua força. Além disso, quanto melhor a qualidade da fruta, maiores os benefícios. E com a fruta sendo uma que eu peguei de um demônio classificado como Marquês, não havia dúvida sobre a qualidade dela. Quebrar a classificação de Visconde com ele não deve ser difícil. Olhando uma última vez para a sala atrás de mim, voltando minha atenção para Angélica, que estava olhando para a fruta em sua mão com olhos brilhantes, eu sorri. Como prometi, cumpri minha parte no acordo. Veja, sou um homem de palavras. Olhando para a fruta em sua mão, Angélica fechou os olhos ligeiramente enquanto uma voz suave escapava de seus lábios. Obrigado.
Seu sonho há muito acalentado de finalmente alcançar o posto de visconde estava ao alcance de um braço. Ela tentou inúmeras vezes romper essa classificação sem sucesso, pois falhou miseravelmente todas as vezes. Ela originalmente pensou que ainda levaria mais 5 anos antes de romper, mas agora com a fruta em suas mãos, ela agora poderia ser capaz de romper rapidamente para o posto de visconde sem problemas. Algo que ela ansiava há muito tempo. Olhando para o meu relógio e vendo as horas, minhas sobrancelhas franziram por uma fração de segundo antes de me virar para Angélica e dizer: "Tudo bem, vamos voltar, não temos muito tempo de sobra." Tirando os olhos da fruta, Angélica assentiu com a cabeça. Ok. Ah, quase esqueci. Quando estávamos prestes a sair, lembrando de algo, meus passos pararam. Angélica, antes de descermos, tenho outro acordo para propor a você. Inclinando a cabeça, as delicadas sobrancelhas de Angélica franziram ligeiramente. Um acordo? Vendo o olhar de confusão no rosto de Angélica, um grande sorriso apareceu em meu rosto enquanto eu disse suavemente: "Sim, um acordo. Oi, estou de volta." Caminhar em direção ao andar de baixo não foi tão difícil, embora as coisas tenham se acalmado na área da prisão, indicando para mim que as coisas foram resolvidas lá. A maioria dos demônios restantes dentro da mansão provavelmente ainda estavam lá tentando descobrir o que havia acontecido. Ocorrido. Assim, como antes, meu caminho estava bastante desobstruído. Embora houvesse algumas ocasiões em que um demônio passou perto de mim, com foco na guerra lá fora ou no incidente na prisão, de alguma forma consegui evitar ser detectado. E então, graças a isso, consegui chegar rapidamente à localização de Kevin. Obviamente, antes de me reunir com Kevin e Silug, pedi a Angélica que voltasse para um ringue. Sua presença era algo que não podia ser revelado. Virando a cabeça e me vendo à distância, Kevin perguntou: "Você resolveu tudo?" "Sim." Acenando com a cabeça e olhando ao redor da área em que estávamos, logo consegui avistar uma grande porta dourada metálica à distância com padrões finos cobrindo toda a porta. No meio da porta havia uma pequena fenda do tamanho de um cubo. Apontando para a porta, perguntei: "Então, qual é a situação aqui?" Da mesma forma, olhando para a porta à distância, Kevin tinha uma expressão estranha no rosto. "Na verdade, é surpreendentemente tranquilo aqui." Significado? O que significa que não há muitos demônios aqui protegendo o tesouro. Na verdade, quase não há ninguém aqui. Fazendo uma pausa e voltando sua atenção para mim, Kevin continuou: "Além da área que leva à porta, praticamente não há demônio aqui. Pelo que percebi, os demônios confiam na durabilidade da porta, por isso não prestam muita atenção ao local." Ouvindo a avaliação de Kevin e colocando minha mão no queixo, balancei a cabeça enquanto murmurava baixinho: "Bem, não posso dizer que estou muito surpreso com esta informação. Pelo que me lembro de ter escrito no romance, a porta diante de nós era algo que nem mesmo o Marquês Azeroth poderia arrombar à força. Feita com ligas metálicas e materiais especiais, a porta era praticamente impenetrável. A menos que você tivesse a chave do lugar, praticamente não teria chance de arrombar. Isso também explicava por que a segurança aqui era negligente. Eles estavam tão confiantes no fato de que ninguém poderia entrar no local. Felizmente, isso tornou as coisas muito mais fáceis para mim. Com quase nenhum demônio presente, eu poderia abrir confortavelmente o tesouro sem obstruções. Além disso, se um demônio realmente viesse aqui, olhando para Silug que estava de pé ao lado de Kevin, eu sabia que poderia contar com ele. Assim, virando-me e olhando para a porta ao longe, eu disse com confiança: "Deixe a questão de invadir o tesouro para mim." Estranhamente olhando para mim, Kevin perguntou: "Foi por causa da porta que você sumiu?" Balançando a cabeça, não neguei o que Kevin disse. Sim. Embora fosse apenas parte do motivo de eu ter ido para a casa do Marquês Azeroth, eu de fato fui lá com a intenção de pegar a chave do tesouro.
Afinal, além da fruta Shurin, havia muitas outras coisas que eu queria. Como a flauta de Ártemis e algumas outras coisas que aumentariam drasticamente minha força. Tudo bem, já é hora de entrarmos no tesouro. Tirando o objeto em forma de cubo que eu havia obtido da sala de estar do Marquês Azeroth, caminhei calmamente em direção à grande porta dourada e coloquei o cubo na pequena fenda no meio da porta. Pouco depois de inserir o cubo dentro da fenda, a porta de repente brilhou em uma luz dourada e o som metálico da abertura da porta ecoou pelo espaço. Olhando para Silug para ter certeza de que ele estava guardando a entrada, um sorriso apareceu em meu rosto quando o conteúdo que estava do outro lado da porta foi revelado. Finalmente, era hora de colher os frutos da minha viagem. Capítulo 184, e aquele 2. Quando a porta se abriu revelando o que estava por trás dela, eu sabia que todas as lutas pelas quais passei no mês passado finalmente seriam recompensadas. De uma forma muito lucrativa. Uma vez que as portas se abriram totalmente revelando o que estava atrás da grande porta, meus passos pararam por um segundo enquanto minha boca se abria ligeiramente. Isso é mais do que eu esperava. Um tapete vermelho descia da porta até o fundo da sala. Estandartes com bordados dourados balançavam suavemente nas laterais das paredes revestidas com um brilho dourado. Entre cada estandarte havia um grande castiçal, quase todos acesos, por sua vez, iluminando a sala abaixo deles. Ao redor da sala havia fileiras e mais fileiras de armários protegidos por vidro com todos os tipos de armas e artefatos escondidos atrás deles. Artefatos, tesouros naturais, armas e muitos outros itens diversos foram todos armazenados dentro dos armários. Ai uau! Entrando na sala e dando uma olhada no local, Kevin exclamou incrédulo. Isso é muito mais do que eu esperava. O número de tesouros presentes estava além do que Kevin esperava. Embora ele esperasse que houvesse algo, ele não esperava que houvesse tantos itens aqui. Todas as coisas aqui provavelmente poderiam lhe render uma grande soma de dinheiro. Apenas as armas eram suficientes para qualquer um babar. Vamos, Silug, você espera lá fora. Entrando no tesouro, a primeira coisa que fiz foi dizer a Silug para esperar do lado de fora. Havia algumas razões pelas quais eu o mantive do lado de fora, uma para guardar a entrada no caso de demônios descobrirem que invadimos e duas porque havia uma chance de que algo que detectasse a presença de orcs estivesse instalado neste lugar. Assim como os aposentos do Marquês Azeroth. Eu não podia me arriscar, então eu apenas pedi a ele para ficar do lado de fora. Olhando para mim, que também estava olhando para o tesouro com olhos brilhantes, Kevin perguntou. Como vamos levar as coisas? Devemos apenas quebrar todos os armários. Ouvindo a sugestão de Kevin, balancei a cabeça em desapontamento. Se ao menos isso fosse possível. Os armários à nossa frente eram feitos de materiais especiais extremamente duráveis. Portanto, mesmo que tentássemos abri-los com força, provavelmente levaria muito tempo para abrir todos os gabinetes presentes. Eu honestamente queria levar tudo comigo, mas dado o tempo que tínhamos, só pude selecionar alguns deles para levar. Sem saber dos meus pensamentos, Kevin perguntou. Então, se não podemos quebrá-los, o que vamos fazer? Olhando para Kevin, eu o tranquilizei. Não se preocupe, já pensei bem, embora não possamos levar tudo, sei muito bem quais coisas são mais úteis para nós. No romance, Kevin praticamente pegou todos os itens do tesouro, então eu já sabia quais itens havia e quais eram os mais valiosos. Portanto, sem hesitar, instantaneamente me dirigi a um dos armários mais próximos de nós. Tudo bem, este deve ser o primeiro. Seguindo-me, interrompendo seus passos quando de repente pensou em algo, Kevin sugeriu. Espere, e se colocássemos tudo em nosso espaço dimensional e os trouxéssemos de volta à Terra? Ao ouvir a sugestão de Kevin, balancei a cabeça. Acho que não podemos fazer isso. Por quê? Escovando meu cabelo para o lado, apontei para a parte inferior dos armários. Olhe, os armários estão presos ao chão.
Provavelmente poderíamos ter feito isso se tivéssemos mais tempo, mas não temos, então só podemos quebrar alguns armários selecionados. Ah, é justo. Olhando para os armários, Kevin realmente notou que eles estavam diretamente presos ao chão, tornando impossível apenas colocá-los no espaço dimensional. Mesmo que cortassem a parte de baixo, demoraria muito mais do que apenas quebrar as janelas, portanto, Kevin sabia que só poderia desistir da ideia de trazer tudo. Embora decepcionante, Kevin sabia que era parcialmente responsável por isso, pois demorava muito contando o castelo. Apontando e me movendo na frente de um dos armários à distância, pedi a Kevin que me seguisse. Sim, não vamos perder mais tempo, e vamos começar nossa onda de roubos. Sem palavras com meus comentários, Kevin queria refutar, mas percebendo que o que eu disse não estava errado, ele só pôde seguir silenciosamente minha liderança. Tudo bem. Chegando diante de um certo armário e parando ao meu lado, Kevin perguntou curiosamente. Este? Acenando com a cabeça, coloquei minha mão no vidro do armário enquanto movia meu rosto para mais perto para ver mais de perto o que estava por trás. Sim, este é o primeiro gabinete que devemos abrir. Olhando para o armário diante dele que tinha muitas coisas diferentes em exibição, desde frutas, ervas e muitas outras coisas que pareciam ser feitas naturalmente, Kevin perguntou curiosamente. São tesouros naturais? Balançando a cabeça, eu afirmei. Sim, tesouros naturais. Ao ouvir minha resposta, as sobrancelhas de Kevin se uniram. Olhando para mim, ele perguntou. Tesouro natural? Mas eles vão trabalhar em nós? Uma vez que este mundo era uma planta inibida por orcs, a maioria dos tesouros naturais diante de nós só poderiam ser consumidos pelos orcs, tornando-os inúteis para nós. A pergunta de Kevin era apropriada, no entanto, apenas porque a maioria deles eram itens úteis apenas para orcs, isso não significava que havia apenas itens que apenas orcs podiam consumir. De fato, algumas ervas podem ser ingeridas por humanos. E eu sabia disso porque bem no canto de um armário havia 3 hastes de grama que tinham um tom de azul. Grama do céu. Um tesouro natural que também poderia ser encontrado na terra e que Kevin e eu poderíamos consumir. Após o consumo, isso, por sua vez, permitiria que nós dois subíssemos de nível. Kevin para classificar e eu possivelmente para classificar. A razão pela qual eu pulei diretamente para a classificação quando eu era apenas uma classificação foi porque eu já estava perto de alcançar a classificação. Passados 4 meses desde o meu último aumento de nível, eu sabia que era apenas uma questão de tempo até alcançar o nível, portanto, com a ajuda da grama do céu, alcançar não era impossível. E assim, olhando para Kevin, apontei para a grama no canto do armário. A maioria deles não funcionará em nós, pois apenas orcs podem usá-los, mas se você olhar de perto, poderá ver os talos da grama do céu. Vendo a grama do céu no canto do armário, os olhos de Kevin se iluminaram. Oh, eu os vejo, de que série eles são? O suficiente para nos ajudar a subir de nível uma vez, então acho que eles são razoavelmente bons. Além disso, esses 2 tesouros não são meu objetivo principal, mas são as outras coisas. Eu o vejo. Balançando a cabeça e desviando sua atenção da grama do céu, Kevin olhou para os outros tesouros naturais. Virando a cabeça e olhando para mim, ele perguntou curiosamente. E quanto ao resto, é para Silug. Balançando a cabeça, eu não neguei. Sim, eu prometi a ele que o ajudaria a ficar mais forte. Essa era a condição para nos ajudar. Isso faz sentido. Silug foi realmente muito útil. Sem a ajuda dele, entrar no castelo teria sido muito mais difícil do que originalmente planejado. Além disso, com ele, um elemento de segurança foi adicionado à viagem, então era apropriado que ele fosse recompensado por isso. Voltando sua atenção para o armário, Kevin perguntou. Então, como vamos abrir isso? Apontando para a bainha de sua espada, eu disse casualmente. Apenas use sua espada. Só isso? Encolhendo os ombros, eu balancei a cabeça.
Sim, embora o vidro seja durável, sua força deve ser suficiente para cortá-lo. Embora possa levar algum tempo, deve funcionar. Surpreso, Kevin tinha um olhar estranho em seu rosto enquanto desembainhava sua espada e canalizava sua mana nela. Como a tonalidade vermelha ao redor de sua espada estava ficando mais forte, voltando sua atenção para mim, ele perguntou: "Tudo bem, enquanto eu faço isso, o que você vai fazer?" Olhando ao redor da sala, meus olhos logo pararam em alguns armários enquanto eu respondia: "Vou abrir as outras coisas." Olhando na direção que eu estava olhando, Kevin acenou com a cabeça. "Ok, faça o que quiser, eu te ligo quando terminar." Sim, isso seria o ideal. Depois de terminar o armário em que você está, pegue o que quiser. Vou fazer. Tá bom, boa sorte. Separando-me de Kevin e chegando diante de outro armário, minha atenção foi instantaneamente atraída para uma taça verde clara que estava no meio do armário. Uma tonalidade branca envolvia a flauta, tornando-a realmente impressionante. Finalmente te encontrei. A flauta de Ártemis, um artefato classificado. E o item que levaria Ava a um nível totalmente novo. O item provavelmente foi algo que o Marquês Azeroth pegou quando não estava neste planeta. Talvez dos anões, elfos ou mesmo humanos. Eu não tinha muita certeza. Mas considerando seu status como um demônio classificado como Marquês, não seria estranho se ele tivesse estado em todos esses lugares. Embora a flauta fosse um artefato classificado, ela só poderia ser usada por domadores de feras, e portanto, não era muito cobiçada, por isso foi presa neste lugar para coletar poeira. Além disso, olhando para as rachaduras na lateral da flauta, eu sabia que ela estava danificada e, portanto, só tinha a aura de um artefato classificado. Mas tudo bem. Eu conhecia uma maneira de consertá-lo, e o fato de estar danificado também não era ruim. Com a classificação do item sendo baixa, Ava poderia usá-lo com segurança sem ficar muito sobrecarregada por ele, pois artefatos de alto nível não eram algo que pessoas de classificação longa pudessem usar. A temporada foi simples. A mana necessária para ativar um artefato classificado não era algo classificado como Ava poderia usar, então isso era perfeito para ela. Tudo bem, chega de perder tempo. Sem perder tempo, envolvendo minha espada com mana, rapidamente tentei abrir o armário. E cara, foi tedioso. Pelos próximos 20 minutos ou mais, traçando minha espada ao redor do vidro do armário, pacientemente canalizei minha mana através de minha espada enquanto tentava quebrá-la. Foi uma tarefa longa e trabalhosa, mas finalmente, depois de ouvir um leve estalo vindo do vidro, soube que estava quase lá. Não muito tempo depois que a primeira rachadura apareceu, veio a segunda e depois a terceira. Finalmente, depois de alguns minutos, todo o vidro se estilhaçou quando um som alto ressoou pelo local. Sem hesitar, assim que o vidro se estilhaçou, peguei rapidamente a flauta. Finalmente! Agarrando a flauta e olhando para ela, eu sabia que finalmente havia cumprido um dos meus principais objetivos ao vir para cá. Mais alguma coisa? Verificando o armário, logo encontrei algumas outras coisas que peguei sem hesitar. Embora eu não tivesse muita certeza do que eles faziam, eu ainda os levava comigo e os colocava em meu espaço dimensional. Vou verificá-los mais tarde. Depois de me certificar de que não havia mais nada, batendo palmas, murmurei baixinho: "Tudo bem, agora que tenho a flauta, é hora de ir buscar o que vim buscar." Virando-me, meus olhos logo pararam em direção a um certo armário distante onde um certo livro preto estava sendo exibido. Sem hesitar, cheguei instantaneamente diante do armário e repeti o mesmo processo de quebra de vidro. De maneira semelhante a antes, 20 minutos depois de começar a quebrar o vidro, o som de vidro quebrando ecoou pelo local. Ignorando, rapidamente peguei o livro preto atrás do vidro. Sim. Olhando para o livro na minha mão, meu coração batia intensamente enquanto eu folheava e lia a descrição da habilidade através da minha janela de status. Igual. D é aquele.
Uma habilidade que permite ao usuário instilar medo nas mentes dos oponentes, fazendo com que eles se sintam como se estivessem diante de um soberano que ignorou tudo. A habilidade pode funcionar em indivíduos que estão um nível acima deles, no entanto, se a diferença entre as duas partes for maior que 2 níveis, o efeito da habilidade diminui. Igual, igual, igual. Esta é a habilidade. Lendo a descrição da habilidade diante dos meus olhos, um grande sorriso apareceu em meu rosto. Embora possa não parecer, essa habilidade era extremamente forte. Mesmo sendo apenas classificado, os efeitos da habilidade eram algo que fazia qualquer um querer babar por eles. Ao incutir medo nos oponentes, você estava essencialmente ganhando vantagem tanto na batalha quanto nas negociações. Como eu disse antes, as batalhas eram 90% de mentalidade e 10% de habilidade. Se eu pudesse ter vantagem mentalmente, as chances de ganhar seriam muito maiores. Além disso, essa habilidade somada à minha outra habilidade, a indiferença do monarca. Sorrindo para mim mesmo, não pude deixar de murmurar. Ah, as possibilidades! Apenas o pensamento de usar essas duas habilidades juntas enviou calafrios pelo meu corpo. Eles se complementavam perfeitamente. Uma habilidade que apaga todas as emoções e outra que incutiu medo no oponente. As possibilidades eram infinitas. Sem pensar 2 vezes, colocando minha mão no livro, murmurei baixinho. Desculpe, Jin, mas vou aceitar isso de você. Sim, a habilidade originalmente deveria ter pertencido a Jin, no entanto, dado que o enredo tinha praticamente descarrilado do original e que agora eu estava praticamente destruindo-o comigo começando uma guerra e estando em Imorra, eu honestamente não me importava não mais. Embora eu pegar a habilidade faria com que o futuro de Jin ficasse mais fraco, dada sua mentalidade atual e mudança, talvez ele pudesse realmente ser mais forte. Quem sabe? De qualquer maneira, o futuro que eu conhecia não estava mais lá. Já era hora de começar a me tornar um pouco mais ganancioso por causa de mim mesmo. Afinal, eu praticamente aceitei o fato de que agora eu fazia parte deste mundo como todo mundo. Não adiantava negar. Agora eu também era responsável por derrotar o Rei Demônio tanto quanto Kevin. Portanto, eu sabia que tinha que ser mais ganancioso. Com o enredo não sendo mais o mesmo de antes, também era hora de começar a fazer as coisas com minhas próprias mãos. Pouco depois de colocar minha mão no livro, o livro brilhou misteriosamente e logo desapareceu da minha mão enquanto partículas negras voavam no ar. Abrindo meus olhos ligeiramente, um sorriso satisfeito apareceu em meus lábios. Eu finalmente aprendi uma nova habilidade. Capítulo 185, Retorno 1. Abrindo meus olhos ligeiramente, 2 olhos cinza opacos substituíram meus habituais olhos azuis claros. Terminamos? Tirando-me dos meus pensamentos estava a voz de Kevin à distância. Voltando minha atenção para ele, meus olhos logo voltaram à sua cor azul habitual. Sorrindo, eu balancei a cabeça. Sim, acho que é hora de voltarmos à Terra. Oh, este foi um longo mês, hein? Compreendendo que estávamos prestes a voltar à Terra, um leve sorriso apareceu nos lábios de Kevin quando ele caiu no chão. Lembrando o que aconteceu no mês passado, Kevin se sentiu cansado de se infiltrar na capital Orc para iniciar uma guerra para se infiltrar no local mais seguro de Setin. Muita coisa aconteceu neste último mês. Assentindo com a cabeça, cocei o nariz e concordei. Sim, muito estressante, mas não é como se não fosse sem ganhos. Olhando para os itens em suas mãos, Kevin acenou com a cabeça. Eu acho que sim. Esta viagem, que deveria ser algo que ele havia concordado em retribuir a Ren pelo manual de espada 5 estrelas, acabou sendo muito mais frutífera do que ele jamais imaginou. Da grama do céu a algumas outras coisas que ele pegou no tesouro, foi uma viagem verdadeiramente frutífera. Olhando para Kevin caído no chão, lembrando de algo, bati minha mão com o punho. Ah, certo, eu tenho que ir a algum lugar de novo. Abrindo um pouco a boca, Kevin olhou para mim estranhamente enquanto revirava os olhos. De novo?
Quantas vezes foi agora? Esta foi a terceira ou a quarta vez agora? Ren simplesmente adorava desaparecer sempre que queria. Kevin não achou graça. Sem saber dos pensamentos de Kevin, eu balancei a cabeça seriamente. Sim, não vai demorar muito, quando você configurar o portal eu já devo estar de volta. Acenando com a mão, Kevin bocejou enquanto dizia preguiçosamente. Tudo bem, seja rápido. Sorrindo, voltando minha atenção para Silug quando deixei o tesouro, pedi que ele me seguisse. Siga-me, Silug. Acenando com a cabeça, Silug fez como eu instruí. Sim. Parando meus passos e olhando para Kevin mais uma vez, apontei para Silug ao meu lado enquanto levantava minha voz ligeiramente. Kevin, diga adeus a Silug, você não o verá por um tempo. Virando a cabeça em minha direção, a sobrancelha direita de Kevin levantou. HM? Ele não vai voltar para a Terra conosco? Balançando a cabeça, respondi. Infelizmente não, tenho outros planos para ele. Franzindo a testa por alguns segundos, Kevin acenou com a cabeça e acenou na direção de Silug. Tudo bem, vejo você, Silug. Nos últimos dias, Kevin passou bastante tempo com Silug. Apesar de Silug não falar muito, Kevin realmente se deu muito bem com ele nos últimos dias. Isso se devia principalmente ao fato de Ren continuar desaparecendo, deixando os dois juntos por longos períodos de tempo. Eles eram obrigados a se dar bem. Por isso Kevin sentiu que era uma pena se despedir dele agora, mas também entendeu que poderia acabar encontrando-o novamente no futuro. Enquanto ele estivesse com Ren, ele iria encontrar Silug novamente. Adeus, humano. Assentindo com a cabeça, a voz profunda de Silug ecoou pelo tesouro. Tudo bem, é hora de ir. Terminado com as despedidas, virando-se, Silug e eu saímos diretamente do tesouro. Eu ainda tinha planos para ele. Depois de nos separarmos de Kevin, Silug e eu voltamos rapidamente para a área da prisão. Enquanto Silug e eu nos aproximávamos da área da prisão, podíamos ouvir o som fraco de luta lá dentro. De tempos em tempos, o som abafado de luta que vinha de fora do castelo também podia ser ouvido, mas esses sons eram abafados principalmente pelos sons vindos da prisão. Ainda, embora fosse alto, parecia que a luta estava chegando ao fim, pois o som estava ficando cada vez mais fraco a cada minuto. Parando não muito longe da entrada da prisão, olhei para a entrada da prisão que atualmente era guardada por dois demônios. Atrás deles, a porta que dava para a prisão ainda estava aberta, então pude ver tudo o que acontecia lá dentro. Uaaia! Olhando para a luta acontecendo dentro da área da prisão, parecia que os orcs pareciam estar prestes a perder enquanto os demônios ao seu redor trabalhavam juntos para prendê-los com cordas de aparência especial que pareciam ser capazes de negar a circulação da aura. Não importa o quanto os orcs tentassem revidar, parecia que eles iriam perder muito em breve. Ao ver o que estava acontecendo lá dentro, um sorriso surgiu em meus lábios. Perfeito, ainda não é tarde demais. Virando-me para olhar para o teto do corredor em que eu estava, coloquei minha mão no meu queixo enquanto acenava com a cabeça e murmurava baixinho. Acho que está na hora de apresentar o presente. Olhando para o meu relógio, olhando para os guardas lutando contra os orcs na entrada da prisão, eu subsequentemente toquei na tela. Uma enorme explosão seguiu meu toque no relógio e o castelo balançou. O que está acontecendo? O que aconteceu? Uaaia! Aproveitando a distração que a explosão criou, os dois orcs que estavam prestes a perder instantaneamente se tornaram mais ferozes enquanto tentavam romper seu cerco. Caramba! O que diabos está acontecendo? Uaaia! Olhando para o teto de onde veio a explosão, não pude deixar de murmurar. Oh uau, isso foi uma grande explosão. Ao me mudar para o quarto andar com Angélica, coloquei todos os tipos de explosivos ao redor do castelo. Havia uma razão específica para isso e, atualmente, a explosão que aconteceu deveria vir do quarto andar, o escritório do Marquês Azeroth. Um dos lugares onde coloquei uma bomba.
Honestamente, a explosão foi muito mais alta do que eu esperava, mas era exatamente o que eu pretendia. Aproveitando o caos e o fato de que a atenção do demônio estava de volta aos orcs que estavam furiosos ainda mais ferozmente, mais uma vez entrando na prisão, Silug e eu nos movemos diretamente para dentro da prisão. Parando diante de uma das celas nas profundezas da área da prisão, quebrando as correntes e matando o demônio que residia nela enquanto simultaneamente descartava seu cadáver, olhei para Silug e apontei para a cela. Aqui, você fica aqui. Confuso, Silug perguntou. Aqui. Acenando com a cabeça, peguei uma mochila de testa do meu espaço dimensional e joguei em Silug. Sim, pegue isso. Pegando a bolsa, Silug ficou ainda mais confuso. Quem são esses? Eu não prometi a você que vou ajudá-lo a se vingar? Abrindo a bolsa, Silug acenou com a cabeça. Sim. Sorrindo enquanto olhava para a bolsa nas mãos de Silug, eu disse suavemente. Essa é a chave para sua vingança. Eu o vejo. Enquanto ele olhava através da bolsa, Silug ficou atordoado por uma fração de segundo quando ele instantaneamente entendeu minhas intenções. A bolsa que ele estava segurando estava cheia até a borda com tesouros naturais. Todos eram extremamente raros e coisas que ele só tinha visto seus comandantes consumirem quando Imorra não estava sob o controle do demônio. Todos e cada um dos tesouros podem causar conflitos massivos entre os orcs hoje em dia. E eram todos itens que Kevin e eu tiramos do tesouro abaixo. Eles eram todos itens que originalmente deveriam pertencer aos orcs, mas como os demônios invadiram Imorra eles foram levados, e como o Marquês Azeroth não podia consumi-los, eles foram deixados em exibição no tesouro como um possível incentivo para os orcs que estavam do lado deles. Eles eram inestimáveis. E Silug sabia disso. Vendo a reação de Silug, sorri e continuei. Esses itens devem ser suficientes para ajudá-lo a chegar ao rank S em alguns anos. Isso deve colocá-lo no mesmo nível do chefe orc e do Marquês Azeroth. Parando por um segundo e olhando na direção de onde a guerra estava acontecendo, eu murmurei baixinho. Quando você atingir o rank S, a guerra lá fora deve estar chegando ao fim. A guerra seria longa. As guerras sempre tenderam a ser extremamente longas e esta não foi uma exceção. Com ambos os lados atualmente em um impasse, estimei que a guerra terminaria em alguns anos. Mais ou menos ao mesmo tempo, Silug deveria estar alcançando a classificação. Este era o meu objetivo. Voltando minha atenção para Silug, apontei para ele e disse seriamente. E é aí que chegará a sua hora. Assim que a guerra chegar ao fim, quero que você saia e mate tanto o Marquês Azeroth quanto o chefe orc. Com a guerra acontecendo por vários anos, ambos estarão exaustos e feridos. Quando você sair como um recém-emergido rank não será capaz de lutar contra você. Parando por um segundo e olhando profundamente para Silug, cerrei meu punho e disse lentamente. Mate os dois e torne-se o novo chefe orc. Sim. Este era o plano que imaginei assim que vi a oportunidade se apresentar. Faça Silug se tornar o novo chefe orc. Com ele se tornando o novo chefe orc e expandindo seu território, isso era o mesmo que eu expandindo minhas forças. Com Silug trabalhando para mim, em um futuro próximo, eu teria minha própria legião de orcs que eu poderia usar em minha luta com o Rei Demônio. Apenas o pensamento disso me fez sorrir involuntariamente. Agora, isso foi o que você chamou de uma peça importante. Olhando para mim e acenando solenemente, Silug perguntou. E os outros dois demônios que residem nas outras duas cidades, eles não vão interferir. Voltando minha atenção para Silug, eu o tranquilizei. Não se preocupe com os outros demônios do Marquês, eles provavelmente não estarão lá. Com os demônios não sendo unidos, isso não era surpreendente. Enquanto o Marquês Azeroth lutava contra o chefe orc, os outros dois demônios classificados como Marquês provavelmente estavam apenas curtindo o show. Embora eles não deixassem Azeroth morrer, eles ainda queriam enfraquecê-lo para que pudessem pegar seus tesouros e posses. É assim que os demônios eram. Ganancioso e oportunista.
Portanto, aproveitando-se de sua ganância, Silug poderia facilmente varrer e matar o Marquês Azeroth e o chefe Orc antes que os outros dois demônios do Marquês pudessem ter tempo suficiente para descobrir a situação. Eu entendo. Instando Silug a entrar na prisão e amarrando-o com as correntes que não funcionavam mais, continuei explicando meus planos. Depois de matar os dois, assuma o controle de Setin e aumente suas forças. Com o terreno por aqui, você pode facilmente replantar as plantações de antes e a partir daí você deve ser capaz de rejuvenescer facilmente as forças orcs do passado. Franzindo a testa, Silug perguntou. Os demônios do Marquês se moverão depois que eu assumir Setin? Balançando a cabeça, eu disse com confiança. Eles não vão se mexer. Dada a força de Silug e o fato de que eles estavam muito longe de Setin, a menos que travassem uma guerra total, eles não seriam capazes de derrotar Silug sem arriscar suas próprias vidas. Dada a natureza egoísta e conservadora do demônio, havia uma pequena chance deles tentarem lutar contra Silug. No máximo, eles tentavam irritá-lo de vez em quando, mas, a menos que estivessem confiantes em sua força, não se moviam. Olhando para Silug para ter certeza de que ele entendeu meu plano, perguntei. Você entende meu plano? Acenando com a cabeça, Silug disse. Sim. Bom. Sorrindo com o fato de que Silug entendeu, fechei meus olhos levemente enquanto murmurava baixinho. Espero que isso compense um pouco o que eu fiz. Embora o que eu fiz tenha sido confuso quando comecei uma guerra que levará muitos demônios e orcs à morte, eu também estava dando uma nova chance aos orcs. Perto do final do romance, Imorra desapareceria quando o Rei Demônio engole diretamente todo o planeta para aumentar ainda mais sua força. Os orcs aqui só tinham um fim: morte. E assim, ao permitir que Silug assumisse, eles seriam essencialmente um recurso que eu usaria para lutar contra a mesma coisa que causaria sua morte. Portanto, eu gostaria de pensar que esta guerra foi pelo bem do futuro deles. Eu sabia que isso era besteira, mas de certa forma me ajudou a lidar com o fato de que eu estava mudando. Se eu tivesse feito isso antes, quando acabei de chegar a este mundo, nunca teria me imaginado começando uma guerra apenas para obter alguns itens. Mas quanto mais eu permanecia neste mundo, mais eu percebia que precisava mudar. Eu não podia mais ser tão mole como era antes. Se eu quisesse ficar neste mundo, precisava me tornar como os outros. Eu precisava tomar decisões que nunca teria tomado antes. Ainda assim, embora eu tenha dito isso, fiz questão de estabelecer uma linha que não ousaria cruzar. Pois cruzar essa linha não me faria diferente dos vilões e dos heróis hipócritas deste mundo. Espero que essa situação nunca aconteça. Lembrando de algo e tirando um pergaminho branco do meu espaço dimensional, desenrolei o pergaminho e apontei para o fundo dele. Ah, antes que eu me esqueça, vou te dar isso, e aqui é onde você precisa assinar. Olhando para o pergaminho, Silug inclinou a cabeça em confusão. O que é isso? Sorrindo, eu disse casualmente. Um contrato demoníaco. Surpreendido, a voz de Silug se aprofundou. Um contrato demoníaco? Acenando com a cabeça, eu expliquei. Sim, na Terra eu tenho um colega demônio e ela me deu. Sinto muito, mas se você não quer ser pego, você tem que assinar isso. Esperançosamente, ele não pensa muito nisso. Embora não fosse a melhor desculpa, eu só conseguia pensar nessa desculpa no momento. Felizmente, não era tão estranho que os demônios se aliassem a outros, então não era tão inacreditável. Ok. Antes de decidir assinar, só assine depois que eu for embora. Não sei que medida de tempo você usa aqui, então assine depois de ouvir outra explosão à distância. Parando um pouco e olhando profundamente para Silug, eu repeti. A propósito, eu não posso enfatizar o suficiente sobre o fato de que você precisa assinar o contrato. Se você não assinar, sua vingança nunca acontecerá. Com todos os orcs e demônios presentes dentro da prisão assinando um contrato, se Silug fosse o único que não o tivesse, sem dúvida seria exposto.
Portanto, depois de convencer Angélica a me entregar o contrato, apresentei-o imediatamente a Silug. Ele meio que agia como uma auréola protetora que impedia os demônios de descobrirem que ele não era realmente um prisioneiro. Além disso, a razão pela qual eu disse a ele para assinar mais tarde foi porque eu não queria que Silug soubesse que Angélica estava comigo neste planeta, pois uma vez que ele assinasse o contrato, ele teria uma ideia geral de onde ela estava. Ele pensar que Angélica não estava aqui era uma obrigação, eu não podia deixá-lo ligar tudo o que havia acontecido com ele a mim. Fora isso, convencer Angélica não foi tão difícil, já que esse acordo foi bastante vantajoso para ela. Uma vez que Silug chegasse ao nível, com sua alma ligada à dele, ela também receberia um grande aumento de poder. Embora a desvantagem fosse que ela morreria se Silug também morresse, ela também sabia que essa era a melhor chance que ela poderia ter de quebrar ainda mais. Portanto, depois que expliquei a ela meu plano, ela concordou imediatamente. Assim, olhando para Silug que permanecia quieto, perguntei: "Você entendeu?" Olhando para mim, depois de uma pequena pausa, Silug disse: "Entendido." Sorrindo, eu me virei e me preparei para voltar à terra. Virando-me e olhando para Silug uma última vez, eu disse: "Bom, te verei novamente em alguns anos, espero que quando eu te ver novamente, você me mostre algo surpreendente." Preso pelas correntes com a bolsa cheia de tesouros escondidos no canto da prisão, a voz profunda de Silug soou pela cela da prisão. "Se isso realmente me ajudar a me vingar, juro lealdade a você." Sorrindo para Silug, eu disse alegremente: "Então desejo-lhe sucesso." Eu não levei suas palavras a sério. Embora os orcs fossem criaturas fiéis às suas palavras, eu não era alguém que simplesmente acreditaria nas palavras de alguém. Eu precisava de garantias. Daí porque eu o fiz assinar um pacto com Angélica. Com Angélica sob meu controle, não importa o que ele fizesse, ele ainda estaria sob meu controle. Embora isso durasse apenas 5 anos, já que Angélica estava sob meu comando apenas por esse período, eu não estava preocupada. Eu já tinha feito os preparativos para isso. Tudo ainda deve estar sob meu controle.